Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O tema do vídeo de hoje é o programa Futurice, encaminhado ao Congresso Nacional na forma de projeto de lei e disponível no momento no site da Casa Civil do Governo Federal, cujo link para o texto você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Na forma encaminhada para o Congresso Nacional, o Futurice mistura muitas abobrinhas com algumas cascas de banana. O projeto, ele é de fato absolutamente desnecessário, porque ele não propõe rigorosamente nada de novo que já não venha sendo feito pelas universidades e pelos institutos de pesquisa no Brasil. Trata-se, portanto, de uma peça aparentemente de conteúdo político para fazer valer um ponto de vista do governo federal. O documento, na forma em que foi encaminhada, ele foi muito desidratado em relação às versões originalmente propostas às universidades e aos institutos de pesquisa em algum momento do ano de 2019 e, por exemplo, abandonou vários conceitos ligados à questão de gestão de fundos patrimoniais, desistiu de propor a terceirização da gestão acadêmica da universidade, entre outros pontos, o que mostra que a pressão da comunidade foi muito importante e será sempre muito importante para a tramitação de temas de interesse da comunidade de pesquisa e da comunidade científica brasileira, mostrando a importância da mobilização permanente de todos aqueles que têm interesse pela pesquisa e a ciência no Brasil. Na forma com que foi encaminhada a proposta, o documento conta com três pilares. Um pilar que é chamado de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas que de fato é apenas inovação. Há uma confusão, talvez proposital, ou talvez por causa de desconhecimento mesmo do que é a pesquisa. Há uma confusão entre fazer pesquisa, fazer desenvolvimento institucional e fazer inovação, que não são exatamente a mesma coisa. A proposta não propõe nenhuma ação para pesquisa e desenvolvimento institucional, tratando exclusivamente do tema da inovação. Um segundo pilar trata de ações para a promoção do empreendedorismo e um terceiro pilar trata de ações da internacionalização das atividades de pesquisa e do ensino acadêmico nas universidades. Em todos os três eixos do programa, as atividades propostas são rigorosamente aquelas que já são executadas pelas universidades e que poderiam certamente ser apoiadas por instâncias de fomento como CNPq, CAPES, FINEP, BNDES ou mesmo outros órgãos, de forma que o projeto de lei apenas agrupa um conjunto de conceitos e promete algum recurso para execução dessas atividades. Sob esse ponto de vista, essa poderia ser uma ação considerada benéfica, já que promete disponibilizar recursos para essas finalidades. Contudo, ao final do texto, há um disclaimer dizendo que os recursos dependem ainda de negociação com o Ministério da Economia e que, portanto, não é possível, na proposta, especificar como o projeto, como a proposta será financiada e com que recursos a proposta contará. Então, sob esse ponto de vista, o projeto também é absolutamente inócuo. O texto, você vai ver, é dividido essencialmente em quatro partes. Na primeira parte, trata basicamente da descrição de um contrato que deverá ser firmado entre as universidades e os institutos federais com o Ministério da Educação para lidar com os recursos e as atividades propostas pela universidade para atuar em um desses três eixos. Não há nada de muito novo ali. Fala-se sobre definição de índices de desempenho, sobre a necessidade de prestar contas, a necessidade de dar publicidade, tudo o que todos que trabalham no serviço público estão carecas de saber, que é
absolutamente necessário. No entanto, há duas cascas de banana nessa parte inicial. A primeira está relacionada ao artigo 6º, parágrafo 2º, onde é dito explicitamente que os participantes que cumprirem os seus objetivos e atingirem os índices de desempenho propostos terão acesso privilegiado a bolsas da CAPES. Isso é muito preocupante e, em tese, deveria ser removido desse projeto de lei, porque usa, uma vez mais, a política de bolsas da CAPES e do CNPq, que deveriam fomentar a formação de pesquisadores em todas as áreas no Brasil, como um instrumento para privilegiar ações de base tecnológica e de inovação. Esse texto ele tem bastante coerência com as ações tomadas recentemente associadas aos cortes, às propostas de cortes de bolsas da CAPES e as ações tomadas pelo CNPq no sentido de reduzir o número de bolsas e de oportunidades para as áreas de ciências básicas e das ciências humanas. A comunidade tem que estar muito atenta e, na minha opinião, esse tema não deveria ser tratado nesse projeto de lei. Não há nenhum sentido em garantir privilégio para acesso às bolsas por conta de índices de desempenho atingidos em ações de inovação, empreendedorismo e internacionalização. A comunidade tem que estar atenta para esse fato. Uma outra casca de banana está associada aos artigos 8 e 9, em que são feitas referências aos índices de desempenho e à formação de um comitê gestor que vai monitorar as ações do Futurice, e essa matéria é adiada para ser tratada em regulamentos a serem construídos no futuro. E para todos nós que acompanhamos Ricardo Salles falando sobre a maneira do governo conduzir temas de questões infralegais, como ele coloca, sabe que a estratégia pode ser de empurrar o boi e de empurrar a boiada. Todos nós sabemos que o diabo mora nos detalhes. E sem a definição desses índices de desempenho, sem a apresentação de modelos de contrato com a universidade e sem a definição da composição detalhada do comitê gestor, é muito difícil a gente emitir opiniões sobre como esses contratos serão efetivamente realizados e como, de fato, eles serão monitorados. A comunidade precisa ficar muito atenta para esse tema. Ainda nessa primeira parte, o artigo 16 fala de uma forma estranha de que projetos associados à produção, fornecimento e comercialização de insumos e produtos e serviços poderão contar com a interveniência das fundações de apoio. Embaixo há um parágrafo único que explica que esses produtos e serviços são resultados de excedentes de produção das atividades da universidade. Eu entendo que o que esse parágrafo 16 pretende informar é que produtos resultantes de atividade de treinamento, como, por exemplo, em farmácias universitárias para treinamento de estudantes, ou, por exemplo, em restaurantes universitários e ações de produção de alimentos, no caso dos cursos de gastronomia e outras ações de treinamento, eventualmente poderão ser vendidos com a interveniência da Fundação de Apoio. Mas se é isso que se pretende, então é isso que deveria estar escrito, porque a gente não deve confundir a universidade com uma fábrica ou com uma loja. A missão da universidade não é manter fábricas rodando e vendendo produtos com sua marca, mas sim formar pessoas e gerar conhecimento. É óbvio que nessas ações citadas, a eventual disponibilização desses produtos para a sociedade pode ser importante e necessária até para manter as atividades sendo conduzidas de maneira continuada. Mas se é isso que se propõe, é isso que deve ser escrito. Na forma como está apresentado, esse artigo dá margem a múltiplas interpretações. Na segunda parte, o documento fala sobre as ações de inovação e, essencialmente, o que a gente vê lá é uma série de diretrizes que propõem capacitar, incentivar e promover
formações na área de inovação, propriedade intelectual, em particular nos parques tecnológicos, tudo que as universidades eventualmente já fazem e que, portanto, só é necessário formar programas de apoio e disponibilizar recursos para isso. Há, de novo, nesse capítulo, nessa parte do documento, uma certa confusão com a missão prioritária da universidade, já que se dá ênfase exagerada à prestação de serviços. E a universidade também deve prestar serviços como uma externalidade e, eventualmente, não como um objetivo a ser perseguido. Esse é um tema que deve ficar muito claro e deve ser monitorado pela comunidade acadêmica. No capítulo seguinte, de empreendedorismo, de novo, propõem-se ações de capacitação, de formação e de promoção de ações de empreendedorismo, de formação de empreendedores, incentivos a startups, a projetos de parques tecnológicos e incubadoras, e, portanto, trata-se de novo de ações que já são conduzidas pelas universidades e já são apoiadas por várias instâncias de fomento. Então, também aqui não há nada de novo, a não ser o fato de que o governo federal aparentemente se mobiliza para disponibilizar recursos para ações nessa área. Há um texto muito curioso que mostra que um dos objetivos do programa Futurice um objetivo político, é que no inciso 2 do artigo 19 é dito que um dos objetivos é aprimorar os modelos de negócio e a capacidade das universidades de oferecer inovações que supram as demandas da sociedade. Essa fala, que é certamente uma fala de propaganda, um texto comum, ela confunde a missão da universidade, e a universidade não tem a missão de prover as inovações que a sociedade demanda. Essa missão é das empresas. É óbvio que a universidade pode colaborar, deve colaborar, deve participar do processo, mas a universidade não deve estar na ponta, definindo quais são os produtos e os serviços que a sociedade demanda. Em algum momento, a universidade deve transferir tecnologias e deve transferir conhecimentos para o setor produtivo, que de fato deve se ocupar da produção e do oferecimento de produtos e serviços, e não exatamente a universidade. Portanto, esse tema, que é muito discutido e muito conhecido dos teóricos da área, é bem sabido que a missão da universidade é gerar o conhecimento, gerar eventualmente os protótipos, participar do processo, mas não vender e oferecer os produtos. Portanto, esse inciso 2 é completamente descabido e fala sobre uma missão que, de fato, a universidade não tem. E depois, na quarta sessão, é feita uma longa exposição de atividades de internacionalização, que inclusive já são apoiadas pela própria CAPES, através do PRINT, e não há nada de novo ali. Né? Portanto, antes de terminar, na última sessão, algumas bobagens, né? Algumas abobrinhas, como, por exemplo, a criação do Dia do Estudante Empreendedor, que, na verdade, é um símbolo que é criado, mas que não tem absolutamente nenhuma consequência prática para o desenvolvimento das atividades nas universidades e nos centros de pesquisa, e, portanto, o que a gente vê é que o Futurice é um projeto que não propõe nada de novo, apresenta um monte de abobrinhas e faz valer um ponto de vista. O que é importante de verdade é que os recursos sejam direcionados para ações nessas e outras muitas áreas. A universidade tem que ficar atenta para, eventualmente, as consequências da implementação desse programa, se eventualmente a implementação do Futurice vier a drenar os recursos de fato que são usados pela pesquisa. Diga-se de passagem, os parcos recursos hoje disponíveis para ações completamente voltadas para ações de interação com empresas, o que pode prejudicar sobremaneira o funcionamento do sistema de pesquisas no Brasil. E, portanto, nós temos que estar todos atentos, acompanhando, monitorando e, inclusive, identificando a possível inclusão de jabutis durante a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional.
O que, antes de terminar, a mensagem que fica é: Futuri se combina abobrinhas com casca de banana, vamos seguir adiante, mas mostra com clareza a importância da mobilização permanente da comunidade em torno do tema da pesquisa e da ciência brasileiras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.